Bom, pessoal, vamos continuar agora a nossa aula sobre o Redox Flow Battery, né? Baterias com escoamento de fluido. Que eu falei na aula passada que a definição em inglês não é muito boa traduzida para o português, né? Mas já está explicado na aula passada. Então, no tópico 5 hoje, vamos falar da conversão oxi-red genérica, tá? Ou seja, a espécie oxidada, a velocidade elétrica vai ser reduzida ou o contrário, dependendo se é uma anônimo ou se é o cátodo. Né? Durante a recirculação do sistema em fluxo, então continua a mesma raciocínio da passada, né? Anota e catódo. Agora vai entrar uma particularidade, escoamento modo pistonado. O que é isso? Agora eu tinha falado de forma breve na aula passada, agora eu falo um pouco mais de detalhe. Existem vários modelos de reatores químicos e eletroquímicos, né? Os mais conhecidos são pistonado, tanque continuamente agitado, tá? Batelada, que é o mais simples de todos, né? Que não tem fluxo. A misturação dos reagentes é feita apenas por vamos dizer, por convecção, né? Ok? Então, e tem os que chama de cascata, que não faz sentido aqui por enquanto nessas aulas. Então, como eu recomendo os livros, nos livros que eu recomendo na emenda está tudo bem explicado, que eu vou explicar só o fundamento do fundamento. O que é o pistonado? Imagine um tubo, mas vamos, para ficar bem didático, uma moeda que tem adianto desse tubo interno. Para ficar mais fácil, um tubo circular cilíndrico. Imagine essa moeda andando ao redor com a distância do tubo, tá? Desde a entrada até a saída. Se essa moeda, por exemplo, fosse uma pastilha de sal, com concentração, uma pastilha, um composto capilar com a concentração de 1 molar, e à medida que ela anda, essa concentração vai diminuindo, que ela vai reagindo ao longo do reator, termina lá, por exemplo, 0,1 molar, e durante esse deslocamento do fluido não teve interação dela com as pastilhas anteriores, lembra? O fluido é total, a gente fragmenta ele como sendo os elementos de volume que a gente fala. Então, esse modelo, por que modelo? Porque na verdade elas interagem com a outra. A gente assume que quando a passagem é meio rápida, que elas interagem pouco. Então, só tem a tal da difusão radial, ok? Que a gente chama aqui axial, na verdade, né? Porque radial vai ser no sentido contrário, é contra-intuitivo isso. Então, a gente assumindo que que as partículas que estão nesse elemento de fluido só vão nas paredes do reator, mas não interagem dissolvendo ou pré-concentrando uma com a outra, que está lateralmente encostada, a gente assume que é um modelo. Tá? Esse modelo funciona bem em vários tipos de reatores. Tá? Então, cada reator tem um modelo. Tá? Na eletroquímica, esse modelo ele funciona bastante bem. A gente vai ver depois que ele é degenerado, na maioria dos casos, com o modelo do tanque continuamente agitado, ok? Desde que o volume do tanque seja muito maior que o volume do reator. Ou, no nosso caso, da bateria. Lembrando que a bateria, durante a descarga, né? A bateria tem um ΔG negativo, né? Força eletromotriz positiva. E que durante a carga ela tem um ΔG positivo e uma força eletromotriz negativa, ou seja, só carrega mediante comportamento eletrolítico, ou seja, tem a fonte externa de corrente de tensão para voltar ao estado da carga dela. Certo? Então a gente vai ver isso, que as equações se degeneram e independente do modelo do reator, dá praticamente a mesma coisa. Tá? Ok? Vou falar em mais detalhe aqui, a gente vai entender isso direitinho. Então, a intenção hoje é explicar como é que se dá a conversão, ou seja, como é que se dá a transformação do ox-red, red-ox, durante a passagem dentro da Redox Flow Battery, e como é que essa conversão tem a ver com a energia que a bateria entrega. Então, uma bateria Redox Flow Battery, ela nada mais é que um reator pistonado por agitação, né? Continuamente agitado, um tanque continuamente agitado, os dois modelos, com a circulação. Tá? Ah, professor, mas no livro só tem o reator, é porque na forma de descarga é o contrário. Ele vai fornecer uma força eletromotriz. Na forma da carga é o contrário. Vai ter que aplicar uma despejo potencial para carregar ele. Então é só inverte a direção da corrente. Os princípios de funcionamento é o mesmo, desde que sejam reversíveis as reações. Vamos falar aqui primeiro do caso mais básico, é RFB verdadeiro. Então vamos lembrar aqui então. Escoamento pistonado em inglês é o plug flow, tá? Ok? Esse elemento de volume que eu falei que desloca é chama de plug, tá? Então fluxo de um plug, ou seja, fluxo de um tubinho, né? Eu vou fazer esse desenho aqui, é um elemento circular de volume, onde ele tem um diâmetro, né? Y, tá? Que é a parte radial. E uma área de secção transversal, tá? Ok?
finita, obviamente, assumindo que ele seria num tubo, por exemplo, tá? Mas nossos reatores não são tubulares em vários casos, tem alguns reatores cobertos que são. A maioria do canal, o tubo é quadrado, então a questão de ser pistonado ou não tem nada a ver se o tubo é circular, cilíndrico ou se é, por exemplo, retangular, não tem nada a ver, tá? Okay? Os elementos de volume podem ser circular ou pode ser cilíndrico. O interessante é que o dx, o elemento infinitesimal, que é a parte axial, tá? Ok? Então, a gente assumindo aqui, presta atenção, nós vamos ter então aqui a parte do anodo, que tem o tempo de residência do fluido, lembrando, mantendo a mesma notação da aula passada, o que é do reservatório, o que é do reator, que é RFB, que é essa parte aqui, ó. Lembrando que a RFB ela é complexa, tá? Essa parte aqui é o reator, tá? Vou falar RFB, mas a RFB não sobrevive sem os seus reservatórios, tá? Então tem um reservatório aqui e um reservatório aqui, ó, tá? Só por questão didática, chamado de RFB essa parte aqui é o todo que é RFB, tá? A gente falou que aqui tem a potência dissipa aqui nos eletrodos e a energia está estocada nos reservatórios, né? Então tudo que for sub o índice, né? Subscrito maiúsculo é onde tem a conversão do oxélio, ou seja, RFB. E subíndice minúsculo é dos tanques reservatórios. Então aqui, ó, essa pazinha significa que o tanque é uma mistura perfeita, como se ele tivesse continuamente agitado, ou seja, assim que sai, entra uma concentração um pouco diferente, homogeniza rápido, a entrada e a saída tem praticamente a mesma concentração. Tá? Então nós temos o volume interno do reservatório, o tempo de retenção hidráulica dele, né? E como ele é idealmente misturado, a concentração do inlet, que é da entrada, é igual ao do outlet, que é da saída, ok? Então aqui está o outlet, né? Sai. Por que o outlet? Saiu do reator e jogou aqui. Então ele pega aqui um inlet, passa pelo fluxômetro, a gente mede a vazão, né? A bomba que faz essa circulação, né? Tá aqui a bomba. Então o inlet está aqui, inlet então, em outlet tem a ver com o reator RFB, não com os reservatórios, ok? Aqui, como eu falei na aula passada, coloca-se o tubo invertido para ver se vai ter acúmulo de gás aqui ou não, para ver se tem reações paralelas, experimento de gás, né? Na saída do reservatório, no caso aqui do católico, né? O expoente que C, o superescrito, na verdade, né? O C de católico. Aqui mesmo história, continuando digitado, então nós temos os parâmetros do anômetro, né? Concentração em LED igual de LED, que é muito bem misturado, e o tubo aqui tem para ver se vai ter reação parasítica, tá? Na carga ou na descarga. Ok? Então, posto isso, essa parte achurada aqui significa que aumenta a membrana separadora, que pode ser o NEIF, o 117, ou em alguns casos tem, por exemplo, arbesto, né? Uma mistura de fibra de vidro, porosa, papel, por isso. 5.1 Conceito de conversão por passagem. Na maioria dos livros de engenharia química, o aluno não vai ver a recirculação como a primeira aula. Ele vai ver, tem um tubo aqui que é um reator, eu joguei o reagente na entrada dele, ele é um reator, não é eletroquímico. Ele catalisa a reação porque tem catalisador ali preso nas paredes do reator, ou em partícula. Entra o reagente, com o catalisador sai produto. Se a conversão for 100%, sai totalmente produto. Se for parcial, sai o reagente, mais o produto, né, que foi a parte do reagente que foi formada, tá? O que é recirculação? Quando você pega isso que saiu, joga nele de novo até você ter 100% de conversão, ok? Você pode fazer isso sem ter um volume, um reservatório grande, que seria, por exemplo, o próprio volume do reator, você desprezando o volume das mangueiras, você fica recirculando o próprio volume do reator. Então existe um reator pistonado com recirculação sem ter um grande reservatório externo, que não é o de interesse da RFB, e a maioria dos exemplos que tem em alguns livros de eletroquímica, né? Principalmente de engenharia química. E no caso da eletroquímica a gente tem então a diferença de potencial, que poderia ser esse caso da engenharia química de transição modificada, das reações provocadas pela eletrocatálise, né? Que é a diferença de potencial que tem o eletrodo para a camada elétrica, como a gente explicou nas aulas fundamentais. E a gente vai ter um reservatório muito grande, tá? Ok? Então tem duas características, tá? Potencial aplicado aos eletrodos é muito grande. Nós vamos, como modelo ideal, a ausência de difusão ou mistura axial, tá? Ok? Entre os elementos de volume, tá? Ok? Que eu vou chamar aqui de x1, x2, x3, tá xn, certo? Lembrando que partição a gente faz até infinito, né? For integração, se for discretização numérica por elementos finitos, você faz um número finito para fazer integração. Mas vai ser o caso aqui. Lembrando, como aqui é eletroquímica, estou assumindo então aqui esse plano de baixo, ela é inativa, ela é
sobe o pó eletrolyte, ou seja, o eletroplanético sobe, do Navy, né? Eu estou olhando só para um dos eletrodos, tá? Aqui para ficar mais fácil. E aqui em cima, nós temos um eletrodo, certo? Então, nós temos aqui nesse gráfico aqui tem a geometria do reator, tá? Ok? Dando a visão 1D, né? E aqui nós temos uma concentração em mol por litro, ou seja, em função da distância. Essa curva aqui, contínua, significa a conversão por passagem, ok? Desse ponto X qualquer aqui, tá? Então, para cada ponto X aqui, eu tenho uma concentração que vai migrar para a superfície, reagir, né? No eletrodo, vai subindo aqui. E essa concentração vai diminuindo com a distância, porque a concentração dessa pastilha aqui vai diminuindo com a distância, certo? Se fosse um reator de passagem única, a gente ia querer que isso caísse para zero, ou muito próximo disso, a hora que chegasse em R, que é o tamanho máximo do reator. Como a bateria nossa for circulação, vai cair muito pouco, às vezes 0,1, 0,05 por passagem, ok? Até porque o volume ele vai processar de eletrodo contendo os íons dissolvidos que tem atividade redox é muito grande, né? Ok? Então, reator pistonado. Sem falar em recirculação, a gente tem o consumo do reagente com a distância, tá? Nesse conversor aqui, essa setinha vermelha, aqui que seria o pontilhado da concentração de entrada, né? Vendo como a concentração de entrada vai diminuindo à medida que se processa com a distância dentro do reator, ok? Simples assim. Um excelente livro que eu adoro que explica essa parte. Sem falar de eletroquímica, concepcionado é o livro do Octave Levenspiel, tá? Engenharia das reações químicas. Depois desse, eu dei o livro do Fletcher Walsh, Indústria Electrochemistry, e tem outros, tá? Esses dois eu recomendo para o aprendimento da aula. Vamos trabalhar com um problema geral. Eu quero começar a estudar FB. Eu não peguei artigos de UFB modernos, eu achei muitos erros de fundamental. Eu prefiro pegar os trabalhos originais, que infelizmente algumas pessoas de má fé se apropriam deles, pegam as equações emprestadas, né? Não citam os trabalhos originais, né? E dá a impressão que é a pessoa que fez isso. Porque eu vou mostrar aqui. Não, eu vou citar os trabalhos originais, tá? Ok? Então eu vou trabalhar em cima do sistema aqui, falar da equação principal do sistema batalhado sobre recirculação eletroquímica, né? Que é um trabalho fundamental feito por Walker e Bragg. Foi a tese do Walker em 1977, tá? Está publicada na Eletroquímica Acta, volume 22, ano de 1977, página 1129. Essa é uma das equações mais conhecidas dos reatores eletroquímicos, tá? E muito cuidado, que eu peguei essa equação aqui, que eu vou mostrar depois, ela tem um erro nos livros onde o tempo está como 1, tá? Um erro de digitação, né? Então, em vez de tempo, está 1. A gente sabe lá que está errado por análise dimensional, ok? Deixa eu explicar isso depois. Qual é a questão, então? A primeira coisa que se faz é esquecer que está recirculando, embora a gente está recirculando, mas esquece por enquanto. E faz o balanço diferencial do estado estacionário para a passagem única do reator eletroquímico, tá? Aí tem essas equações aqui, ó. A vazão, a variação infinitesimal da concentração com a distância dentro do tubo reator, menos a corrente na posição qualquer. Então aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, eu tenho aqui a concentração num ponto qualquer, e aqui em cada ponto eu vou ter uma corrente. Então aqui, ó, o exemplo que eu dei aqui, nesse ponto X aqui, ó, eu tenho a concentração Cx, que corresponde à corrente Ix num ponto qualquer do reator. Na superfície do eletrodo, na verdade, né? Ok? Ela vai ser menos X vezes a área do isolamento dx. Bom, como essa área aqui ela é do eletrodo, então eu vou ter duas áreas aqui. A área dessa secção transversal do elemento de volume, seja retangular ou circular, não importa, tá? É uma área, secção transversal, vezes o incremento de comprimento, dx. Durante o escoamento aqui do eixo x, longitudinal, problema de uma dimensão. Então eu tenho um dV, né? Uma área, uma quantidade finita, vezes o infinitésimo dá outro infinitésimo. E nesse caso aqui, a parte finita é a área do eletrodo, não é a área da seção transversal da pastilha, vezes dx. Isso é um elemento de volume, um dV, certo? Normalizado por Z, FL, onde era o comprimento do reator, ZF para fazer jus à lei de Faraday, né? Ok? Onde o tempo de retenção hidráulica ele é o x, então varia com a posição, né? Ao longo de x de 0 até L. A área de seção transversal, agora sim, o elemento de volume, tá? Normalizado pela vazão, e a vazão é ΔV sobre ΔT, ou seja, centímetro cúbico por segundo, por exemplo, ok? Tá? Lembrando que
o VR máximo, né? O volume do reator máximo. O volume do reator, né, vocês entenderam que varia depois com o aumento, né? Se você pegar como é que o elemento de fluido anda dentro do reator, né? Ele varia por ponto a ponto. Então, ele vai ser o X máximo vai corresponder a um L, ok? Tá, vamos ver isso depois. Ele vai até ver que no nosso caso é irrelevante. Mas vamos assumir que, como está acoplado o reator com o reservatório, que somando o volume do reservatório com o reator, o do reservatório vai mandar em tudo. Vai ver depois, tá? Só falando como é que o pessoal problematizou. Não vou fazer a dedução toda. Ela não faz nem sentido. Até porque é uma das deduções mais difíceis da eletroquímica, da engenharia eletroquímica, tá? Vide a apêndice do artigo que você está aqui, tá? Ok? Uma coisa que eu esqueci de observar, esqueci de falar. Essa dedução, esse trabalho aqui tem um apêndice com uma dedução de Laplace muito grande. Que parece que o Bragg e o Walker, eles vão consultar a tabela, eles mesmos viram transformada. Ela é transformada muito difícil de ser feita. E alguns anos depois, né, para ser exato, né, 10 anos, né, em 1987, em Eletroquímica A, volume 32, par 793, quando eu estava preparando o curso, eu vi todos os trabalhos originais, né, da engenharia de reatores, até porque eu dou aula disso faz 10 anos. Então, sabendo esse probleminha aqui, o que acontece? Os caras descobriram um erro na transformada de Laplace em algumas das inversões lá. Só que o que acontece? Aqueles erros que não causam problema. Ele vai dar um erro na quinta casa decimal. Como a maioria dos experimentos eletroquímicos entra no médio mais que com 2, 3 decimais, no caso de reatores, tá, que a gente fala de corrente alta, tá? Não usando potenciostat, mas usando fonte de corrente, então não pode, do ponto de vista prático, diferença alguma. Tá? Inclusive, os próprios autores da simulação lá, o erro vai aparecer da quinta decimal em diante para todos os experimentos que eles fizeram. Então, mas fica aqui, deixa quem quiser ler, aqui, tá? Tem um errinho na aproximação da transformada da classe, tá? Mas não tem problema, isso não vai atrapalhar nenhuma das considerações gerais que eu vou falar aqui, que está em todos os livros importantes e nos artigos importantes da área, tá? Então, dessa equação, a gente tem essa equação aqui, tá? Eles vão ter que a corrente no ponto qualquer longitudinal vai ser ZF, KL é o coeficiente de transformação definido, a constante cinética heterogênea, que tem a ver na eletroquímica, e aqui eu incremento, a concentração dependente de X. Então, para uma corrente que depende da posição, eu tenho uma concentração que depende da posição devido à conversão aqui dentro. E a constante de proporcionalidade é ZFKL. O que é o KL? KL é a constante cinética verdadeira, tá? Que tem unidade ela tem unidade eletroquímica, se for para a equação de Butler-Ball, de centímetro por segundo, e se for uma reação de psi de primeira ordem, segundo a menos 1, tá? Vezes o volume do reator, tá? Dividido pela área do eletrodo, tá? Bom, vem a primeira consideração. Se a constante cinética heterogênea é muito maior né, do que o coeficiente de transporte de massa, ou seja, a cinética é rápida para a transferência de elétrons, estamos falando da reação rápida que eu falei na última aula. Não faz muito sentido falar em cinética lenta em bateria redox-Hall-Bedler, porque senão a bateria não vai ser reversível, não vai ser recarregável. Então a gente fala no máximo de reação de controle misto, que são reações quase reversíveis, para reversível, não vamos falar de reação irreversível. Então essas aproximações são bem aceitáveis para o uso prático. Na maioria das vezes, pelo tudo que eu já li, dá em torno de até 5% de erro relativo. Ok? Em relação às premissas e os parâmetros mensurados. Então nós vamos ter um controle por transporte de massa, né? E vamos ter uma cinética psi de primeira ordem global. Tá? Ok, ou seja, que envolve tanto constante cinética verdadeira como transporte de massa. Separa essas variáveis, vai ter integração da concentração na entrada do reator, CI de inlet, até na saída, DC sobre CX, né? Ou que seja, vai ser menos fatório que é constante, AKL sobre BL, nós vamos ter o quê? O detal, que é o tempo de residência do fluido. Então presta atenção, quando se trabalha com passagem única, nós não falamos de recirculação ainda, não vai aparecer o tempo aqui, o tempo não é a variável. A variável vai ser o quê? O tempo de retenção hidráulica, tá? Que não é o tempo normal que a gente está acostumado, tá? Então é a letra tal, não é T. Integra a integração trivial da LN, né? LN vai ser menos o AKLBS ou tal, tipo, cinética típica de primeira ordem, falsa primeira ordem, porque aqui não é um K verdadeiro, é uma AKL sobre VR, né? Mas isso aqui é segundo, isso aqui tudo vai ter unidade aqui, de segundo a menos 1, então se comporta como uma cinética de primeira ordem, certo? Ou que mostra o decaimento exponencial dessa curva aqui, uma passagem, por cada passagem, que é C alto, que a saída vai ser inicial, menos alguma coisa. Ou seja,
Quando dado o volume do reator, uma dada área do eletrodo, dado o tempo de residência, você tem um KL. Ou pode fazer nada diferente. Por um dado com KL, nós temos quanto maior for o tempo de residência, maior vai ser a taxa de decaimento. Ok? Essa que é a questão. Se passa rápido, é intuitivo. Não adianta as paredes serem ativas. Se a espécie eletroativa passa rápido demais, a conversão vai ser baixa. Então, tem que ter uma velocidade, né? É lenta, teoricamente, muito lenta, para ter uma conversão bem rápida com a distância aqui, tá? Ok? Eu já vi que na prática não é tão simples assim, que se for lenta demais, pode o escoamento pistonado, porque vai ter mistura entre as partículas. Então tem sempre uma velocidade mínima aceitável, tá? Ok? Aqui está o gráfico do Cout em função do tal, né? Então se você usar um tempo de retenção hidráulica muito baixo, tipo assim, passou todo o fluido em meia hora, um reator de 30 centímetros, bem lento. Depois em 15 minutos, 10 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Então tá aqui, ó, tá? Quanto maior o tempo, tá? Ok? Então, vai ter na curva. E uma coisa básica, né? Se a constante heterogênea total, que seria tudo aqui dentro do parênteses, fosse igual a zero, para fazer uma análise tradicional, né? Não teria conversão. Se a cinética aparente aqui, a constante aparente, desculpa, né? Que é o AKLVR, né? For muito pronunciado, teria-se praticamente um consumo do reagente, que na bateria de dissipação de potência, muito rápido, né? Ok? Então, nós temos o caso intermediário. O mundo real está aqui, né? Não está nem aqui nem aqui, né? Nem um reator que nada reage, nem um reator que reage praticamente instantâneo, né? Que seria a delta de Dirac, que a gente for nas aulas de fundamentos de equações diferenciais. Então, nós temos as taxas de conversão. Lembrando que se a passagem for lenta, tá? Nós temos uma taxa de conversão menor, se a passagem for rápida, tá? Ok? Então, tempos tal, valores de tal curto significa passagem lenta. Tal longo significa passagem rápida. Ok? Ou o contrário, né? Tal longo, passagem lenta. Tá trocado aqui, ó. Tal curto, passagem rápida. E desculpa o erro, tá? Não tá errado, tá? Então, se o tempo de retenção hidráulica é baixo, a passagem realmente é lenta, mas a conversão vai ser alta. Isso que eu quis dizer. Bom, então, nós temos aqui a equação do tipo pseudo primeira ordem. Por que pseudo primeira ordem? Então, só para lembrar. Tá? A única passagem, tá? Porque isso tudo aqui, por admissionalidade, o tal é sempre em segundo, isso aqui tudo é sua unidade de quê? Segundo a menos 1, inverso de tempo. Ok? E o balanço diferencial? Agora sim, vamos para onde interessa, a recirculação do eletródo, né? E nós vamos ver que no verdadeiro caso não tem condição estacionária alguma, tá? Não tem jeito de ter. Aí tem essa equação aqui, ó, para você fazer o balanço. Feito o balanço, na verdade, né? Que é a variação da concentração com o tempo da recirculação, mais a variação da concentração com a posição com o tempo de residência dentro do reator. Isso vai ser menos AKSBE vezes concentração no ponto qualquer. Essa equação aqui, que parece uma equação simplesinha, a solução dela é complicadíssima, só por métodos aproximados usando Laplace. É que o Walker e Bragg fizeram, tá ok? Eles fizeram a dedução bem formal e no final fizeram assim. O que acontece se o volume do reservatório for muito maior que o do reator? Eles descobriram que ela se torna uma equação trivial. E tem outros autores, como foi feito pelo Goodrich, né? Pelo Piquet, fizeram e tiveram uma relação muito mais simples, chegando à mesma relação, um tratamento matemático muito mais simples, fazendo assim, desde o início. Premissa desde o início. Eu quero um caso onde o volume do reservatório é muito maior que o reator. Então, você acha essa dedução com equações mais longas ou mais curtas, com deduções mais longas e mais curtas, dependendo do formalismo matemático. Tá? O mais formalista que eu já vi até hoje é esse do Walker e Bragg. Tá? Então, essa solução era muito complexa, muito difícil via transformar a tela e transformar de Laplace. Tá? Então, o que acontece? Condição simplificadora, ou seja, uma aproximação. Tá? Que é muito válida para nós, porque na hora que eles fizeram a dedução, eles fizeram a tabela com a solução exata e aproximada, que eu vou falar daqui um pouco aproximada. E vira o seguinte, desde que o volume do reservatório seja pelo menos 40 vezes maior que o volume do reator, o erro já cai para menos de 3% de erro relativo, tá? Nas RFPs é muito maior que isso, pelos cálculos que eu já fiz é de 100 a 200 vezes maior, no mínimo, tá? Ok? Então, para o volume do reservatório maior ou igual a 40 vezes o volume do reator,
nós vamos ter um erro menor ou igual a 3%, que é totalmente aceitável no nosso caso. Porque nós vvamos ter outros parâmetros e complicadores que vai causar um erro relativo maior que esse, tá? Okay? Até a questão da subcapstonada dá um erro um pouco maior que esse. Se você estiver dando uma velocidade de linear do fluido dentro do tubo, ou seja, dentro do reator eletroquímico, da recirculação muito baixa, tá? Então o que se faz? Uma condição de pseudo-estado estacionário. O que é isso? Você assume que a temporalidade, ou seja, a variação da concentração na posição X qualquer com o tempo, ela é aproximadamente zero. Quem já estudou cinética, química qualquer, sabe que, ou eletroquímica, que essa condição de pseudo-estado estacionário, essa derivada aqui é praticamente nula, porque não vai ser importante. É muito pouco acentuada a variação da concentração com o tempo. Então o que acontece? Só sobra essa parte aqui, que é a variação com o tempo de retenção hidráulica. E aí vira o caso trivial, tem integração muito simples de ser feita. Né? Ok? Adiantando isso. Fazendo então o balanço de material instantâneo agora no reservatório, ou seja, o volume total vai ser aproximadamente do reservatório, que você soma, por exemplo, 2 ml dentro do reator de bancada, com 300, 400 ml do reservatório que a gente usa na bancada também, o volume interno é muito menor que o volume do reservatório. Então, nós vamos ter que a entrada e a saída, uma acumulação, como sempre se faz na engenharia química, né? E aqui, a vazão, vezes a concentração da saída do reator, é igual a concentração, a vazão, vezes a concentração da entrada, mais o volume do reservatório, tá? A taxa da variação da concentração de entrada com o tempo. Okay? Então, eliminando-se a concentração de saída, né, via equações A e B, A e B, a gente vai ficar com foco no reservatório da seguinte forma. O volume do reator, multiplicado pela derivada da concentração inicial com o tempo, mais a vazão da concentração inicial, que é igual a vazão da concentração inicial de menos AKL tal VR. Né? Ok? A dedução faz, então, o Tony e Bragg fizeram a dedução, tem lá no artigo deles dedução muito bem demonstrado. Então, eles chegaram a essa expressão da concentração na entrada, num tempo qualquer, sobre a concentração inicial da entrada. No começo tinha, sei lá, 1 mol. E foi decaindo com o tempo, tá? Eles falaram 1 mol é no tempo zero. 100 N zero. À medida que foi tendo conversão com a passagem, foi decaindo, é esse que a gente mede. A concentração na entrada em função do tempo, tá? Mas tem que ser na entrada do reator, ok? Bom, porque mesmo ele sendo pequeno em relação à vizinhança dele, que está correlacionado com ele que é nos reservatórios, a conversão ocorre dentro dele, ok? Bom, então nós vamos ensinar a dinâmica com a questão hidráulica, entendeu? A hidráulica vai ser controlada do reator e a dinâmica do processo é dentro do reator, obviamente, tá? Então vai ter menos T sobre tal R, que multiplicamos menos exponencial de menos A, KL e tal, V, tudo definido ali. O que acontece aqui? Presta atenção. Se eu estou com escoamento fixo, né? As dimensões do reator não mudam. As dimensões do reservatório não mudam. Não tem entupimento, não tem bloqueio de nada. Então o que acontece? O tempo de retenção hidráulica não dada vazão, né? E os outros parâmetros aqui vão ser todos constantes. Então, isso aqui tudo, como aqui é segundo, isso aqui tudo vai se comportar como sendo algo na unidade de segunda menos 1, né? Ok? Então, o que acontece? Na verdade, isso aqui, né? Porque aqui é dimensional, exponencial, isso aqui tudo tem que ser dimensional, né? Se aqui o tal é segundo, aqui isso aqui tudo é segunda menos 1, vai cancelando aos poucos. Né? Então, isso tudo aqui vai ser um KO mais 1 que eu vou chamar, certo? Então, numa dada condição hidráulica de recirculação, nós temos uma cinética de primeira ordem, cuja essa expressão toda vai ser a nossa KOPS. E o que interessa para nós é medir essa constante. Quanto maior ela for, maior é a taxa de conversão do óxido reto, que é a dissipação da potência na bateria, né? Tem a ver com a potência de dissipação da potência da bateria, tem a ver com a diminuição do estado da carga, ou só que no state of charge, ou do deep of discharge, né? DOD que eles falam, né? Então é muito importante, tá? Para quantificar na prática a velocidade com que a energia está sendo consumida pela bateria, que está sendo liberada, ou seja, energia por tempo, potência, né? Bom, e tem uma questão que a gente pode fazer uma aproximação para a verificação da premissa, que é o seguinte, ó, expansão de série do exponencial. Bom, a expansão do exponencial na aproximação linear, como foi visto no começo desse curso, ela pode ser feita nesse caso, que é o seguinte, ó, se o tempo de retenção hidráulica do reservatório é muito maior que o do reservatório, do reservatório muito maior que o do reator,
Isso é porque a gente já falou, o volume do reservatório é muito maior que o do reator. Então, eu já tenho que exponencial de uma variável menos x qualquer, esse x aqui na minha posição, deixa eu argumentar a função, é 1 mais x. Isso aqui é uma aproximação linear, certo? Substituindo, a gente volta nessa equação aqui, ó, e demonstra realmente que a condição de assumir uma caso pseudo-estacionário com essa derivada assumindo sendo nula, que você chega na equação. Então, é aceitável. Então, nós temos então que o LN vai ser realmente um KO sobre T, onde o KO vai ser o KL tal TR, certo? Então, para FBs verdadeiras que não tem eletroposição, né? Ou eletrossolução dos eletrodos, os eletrodos com forte forma inerte, como é o caso, por exemplo, da FB de vanádio, ou de outros que envolvem os pares redor, como foi na aula passada, ferro 2, ferro 3, cromo, espécies de cromo 3, cromo 6, por exemplo. Então, é aceitável. Essa equação tem muita utilidade. Uma equação simplesmente pseudo-primeira ordem, um processo altamente complicado do ponto de vista de catálise, vamos dizer, e hidráulico. Então, essa equação é muito útil, ok? Bom, no modelo plug-and-flow, o PS aqui é o seguinte, tá? Que a corrente de ponto qualquer, tá? No controle do transfer de massa que a gente falou, vai ser o IL aqui. Esse IL aqui não é o comprimento, tá? É a corrente limite, né? Aquela corrente de massa pode ser alcançada antes de ter a reação da frente, que é a reação parasítica. Vai ser o KL, né? Coeficiente de transporte de massa, vezes EF, concentração no ponto qualquer, certo? Na prática, o que a gente observa, tá? Que nós vamos ter que todos os KO que eu vou falar aqui, eles dão um valor muito próximo, com um meio relativo de menos de 3%. Então, tanto vai falar, por incrível que pareça, se eu considerasse como fosse uma batelada simples, uma batelada com a circulação pistonada, um tanque continuamente agitável. Desde que o volume do reservatório seja muito maior que o volume do reator, que é o nosso conversor da FB, que é a maioria dos dispositivos funcionam assim. Certo? Então, o Wagner e o Walker-Wagner também deduziram essa equação aqui. E se eu tiver um caso aqui, o meu desvio do plug-and-flow, que se comporta melhor com um tanque continuamente agitado? Bom, eu teria então essa expressão aqui, o LN também da concentração, na entrada, em função do tempo, no tempo inicial, menos T, tempo de retenção hidráulica, e agora a expressão que é não do plug-flow, que é essa 1 menos exponencial de alguma coisa. É 1 mais 1 sobre 1 mais AKL sobre Q. Mesma história. Mandada a condição de fluido, da dinâmica do fluido, mandada a vazão, resumindo assim, essa expressão aqui vai se comportar como sendo uma constante. Como aqui a segunda, que tem a unidade de segunda menos 1, que é o tempo de retenção hidráulica, esse aqui é tudo dimensional, né? Ou seja, A vezes KL tem a mesma unidade que Q. Então cancela, soma coisas adimensional com adimensional, tá certo, tá? Então isso aqui daria um KOBs 3, essa parte que eu marquei aqui. Então esse KOBs 1, 2 e 3 são muito próximos. Então a gente vê que a dinâmica, dependendo do modelo de funcionamento do reator, dá a mesma nesse caso particular. Então essa equação aqui é a mais importante para nós. Ela sintetiza tudo, tá? Uma equação de primeira ordem, cuja taxa de conversão tem a ver com a potência dissipada, vai estar incorporada nesse KOBs aqui. Ó. Agora, obviamente, você quer otimizar esse KOBs aqui, como é que você pode otimizar ele? Área do eletrodo. Coloca o eletrodo tridimensional, porque tem uma área grande. Uma área grande, eletrodo tridimensional. KL intrinsecamente da reação que você está usando tem que ser alto, tá? Tempo de retenção hidráulica. Quanto maior o tempo de retenção hidráulica, maior vai ser. E diminui o quê? O tempo de retenção hidráulica dentro do reator. Então aparece aqui, desculpa, do reator aqui no reservatório, tá? Esse aqui é do reator no reservatório. Então aqui estão os parâmetros que podem ser otimizados, ok? 2 tem a ver com a dinâmica do fluido e 2 tem a ver com a catálise, ok? Bom. Então tá bom. Cinética simples descreve esse problema todo de conversão num reator de batelada de recirculação do tipo plug-and-flow. Tópico 6. Análise da eficiência da corrente, ou seja, é a corrente que é útil para RFB, que não tem a ver com processos parasíticos, ou seja, reações concorrentes, paralelas, que se queira dar, que é a reação de produção de hidrogênio e oxigênio, se a carga se descarga. Módulo da velocidade, corrente constante, tá? Ok? E no controle de massa, onde a corrente vai ser a corrente limite. Corrente máxima que a gente aplica, né? Essa parte que eu falo aqui agora está muito bem explicada no livro do Pletcher Walsh, Industrial Electrochemistry, tá? Página 95 a 108. Não com viés de armazenamento de energia, como com viés de conversor, tá? Lembrando que a diferença entre um FB e um conversor eletrolítico é só a questão do ΔG, se é positivo ou negativo, tá? Ok? Então as expressões são degeneradas, tá? Lá ele demonstrou o seguinte, ó. A corrente limite, ela é ZF, a concentração da espécie inicial, volume do reator,
tal, desculpa, T, 1 menos exponencial de menos KLA, que é a do eletrodo vezes tempo, né? E, adaptando o nosso caso aqui, o volume do reator mais o volume do reservatório vai ser aproximadamente o volume do próprio reservatório, que pode chamar de um volume de reator aparente aqui, ok? Só para fazer jus às equações dele e ficar trocando parâmetro, ok? Então aqui aparece como V no VR nas equações deles, nós vamos chamar do VR aparente, tá? Qualquer pode fazer isso, tá? A variação da concentração vai ser a concentração inicial, mas a concentração do tempo qualquer, que vai ser igual ao φ, que é a eficiência da corrente, a fração da corrente total que passa, que vai para a reação de interesse, né? É um número entre 0 e 1, obviamente. A corrente total que você mede, o tempo da eletrólise, nesse caso aqui, se estiver carregando, ou tempo de descarga da bateria, dividido por ZF, volume do reator. Né? Lembra que esse volume do reator aqui pode ser chamado de VRA aparente. E o KLA, então, num processo de primeira ordem, né? Você pode isolar aqui a direita e a esquerda, vai ser menos ln da concentração, usando o tempo sobre a concentração inicial, dividido pelo tempo. Essa é a equação que as pessoas isolam de forma diferente. Você quer mostrar o que é o produto KLA, você escreve ela assim. Se você quiser mostrar a cinética de pseudo de primeira ordem, você passa o tempo multiplicando para lá. Se você quiser mostrar qual é o tempo de processamento do reator, você isola o tempo aqui e deixa o menos ln desse termo aqui dividido por KLA. Então você pode expressar ela de várias formas, ok? Bom, portanto, a concentração do tempo qualquer da espécie a ser oxidada reduzida, que tem a ver com a força eletromotriz da bateria, que vai gerar potência, vai ser a concentração inicial menos a eficiência da corrente, produto de T, ZF, VR. Tá? E o fim, então, vai ser a concentração inicial menos a concentração num tempo qualquer, né? ZF, VR sobre T. Então, nós temos que essa diferença é máxima no tempo inicial, ela vai diminuindo com o tempo de reação, à medida que vai sendo esse termo que vai variando, ok? Bom, então como é que a gente pode fazer aqui, ó? Vai aumentando, na verdade, né? Ou diminuindo se você estiver falando de carga ou descarga. Se estiver consumindo a espécie, você está gerando ela, tá? Caso 1, coeficiente de transporte de massa muito maior que a constante cinética heterogênea, daí pode levar uma degusta, que é a constante cinética que mede, né? Mensura de forma direta, transferência de elétron interface da solução, né? Nós vamos trabalhar então com um caso que a corrente aplicada é menor que a corrente limite, menos que a corrente máxima. Por que se busca a eletroquímica a corrente máxima? Porque a corrente máxima é que dá maior eficiência para o dispositivo, em termos de conversão por unidade de tempo. À medida que você vai diminuindo a corrente, você garante que não vai ter reação parasítica, você diminui a capacidade de processamento do reator, entendeu? Essa que é a lógica. A corrente limite, por isso que ela vai ser, no caso do reator, o limite de máxima conversão, que eu chamo de space-time yield daqui um pouco. Menos que ela, você garante que não tem redução secundária, mas vai pagando por isso que tem o space-time yield, que é a capacidade de processamento do reator, muito baixa. Se você passar um pouco acima dela, você vai garantir que você está na corrente limite, só que você vai estar pegando uma reação paralela a ela, uma reação parasítica, uma produção de hidrogênio e de oxigênio. Então, costuma-se ficar um pouco a mais, em 2, 5, 10%, às vezes, nas baterias e RFBs, da corrente limite, para não ter esse risco de ter corrente de reação parasítica e, ao mesmo tempo, não ter uma taxa de processamento de space-time yield, que a gente vai ver depois, muito baixa, certo? Então, nesse controle aqui cinético, né, a gente vai ter, obviamente, o acesso à interface, porque nem toda interface vai ter, na interface do eletrodo, não vai ter aquela gradiente que vai exaurir todas as espécies eletroativas, a superfície, tá? Então não vai ter a corrente limite, como nas aulas passadas. Então não ter aquela variação da concentração com o tempo, vai ser uma constante, nesse caso aqui, tá? E que a eficiência da corrente vamos chamar de filinha, certo? Tá? Essa a gente podia pôr até 1, mas os livros não costumam pôr 1, eles assumem que é um filinha, tá? A gente podia falar que é 100%, é uma abaixo do limite, tá? Mas por questão, para manter o rigor do livro, para manter isso, eu chamo de filinha, tá? Mas se eu estou assumindo que está abaixo do limite, que eu tenho reação parasítica, o fio é igual a 1, 100% de eficiência de corrente, certo? Deixa a filinha ali. Conversão espaço-tempo. Em inglês é space-time yield. Também um termo que é difícil traduzir para o português. Eu chamo de conversão espaço-tempo, tá? O que importa é o seguinte, a unidade dele é que vai fazer você entender. Então, essa letra aqui, space-time yield, tá? É quilograma por decímetro cúbico por hora. É a taxa de processamento do reator. De forma o quê? De forma intensiva, ou seja, é o tanto do quilograma de oxhead produzido ou consumido na carga e na descarga da bateria, normalizado pelo volume e por tempo, certo?
Então, a capacidade nominal de conversão na FFB, tá? Ela é dada pela massa molar da espécie que está sendo reduzida, tá? Vezes a eficiência da corrente em linha, vezes a corrente aplicada total, dividido por ZF, volume do reator. Isso tudo é uma constante, porque nós estamos com uma corrente aí muito próxima de 100% ou 100%, né? Φ igual a 1, né? Então isso tudo aqui durante o processamento dessa condição de I menor que L vai ser um K', vai ser uma constante para a gente, tá? Mas nós estamos num dado processamento K' que não é o máximo, porque ele seria máximo se você tivesse no valor limite, da corrente limite e sem reação secundária, certo? E lembrando então que o tempo de retenção é o volume do reator sobre o fluxo, sobre a vazão, né? E que o inverso dele, que é um parâmetro bastante desejado, bastante usado na engenharia química, é 1 sobre TR, tá? Ok? Bom, aqui no caso, por que isso aqui é muito utilizado na engenharia química? Por isso aqui tem a unidade de segunda menos 1. Tem a unidade de cinética de primeira ordem. Então, se você usa dessa forma, você combina com as equações, dá uma combinação numérica legal de se trabalhar na prática. É a mesma coisa. Por que se usa a viscosidade dinâmica em vez da viscosidade normal? Porque a viscosidade dinâmica, que é a normal dividida por densidade, tem centímetro ao quadrado por segundo, ou seja, tem a mesma unidade que coeficiente de fusão. Então, às vezes, está fenômenos difusionais e fenômenos viscosos, né? Vai facilitar. A mesma coisa aqui, tá? Então, é por facilidade matemática e de lógica também. Caso 2. O caso 2 é o seguinte: o coeficiente de transporte de massa é muito menor que a constante cinética heterogênea. E aí nós temos o controle por quê? Por transporte de massa. É aqui que a gente quer chegar, tá? Eu falei o caso primeiro para introduzir o conceito de space-time wave, tá? Aí nós vamos estar com a corrente aplicada maior ou igual a IL. O ideal seria igual, mas a gente não consegue manter isso na prática, é muito difícil, tá? Até porque em cada passagem, eu vou falar daqui um pouco, vai abaixando a corrente limite, né? Porque a corrente limite depende da concentração da espécie. A gente viu na lei de Cottrell nas aulas de cronometrometria. Ela vai baixando, então ela é temporal dependente, tá? Ok? Então, para cada recirculação, você vai tendo um consumo de reagente, a corrente limite vai baixando um pouco. Então, não é um parâmetro estático. Então, não é tão fácil fazer isso não, tá? A parte que a gente consegue é ficar na margem ali perto dela, né? A partir do tempo T igual a T'. Na engenharia de reatores, como chamar esse tempo crítico? Ou de TC, de próprio tempo crítico, ou de T'. Mas esse tempo aqui, que é o tempo onde vai estar a corrente limite, né? Na GCD, na teoria da cronopotenciometria, que a gente viu, que é a cronopotenciometria sem repetição, só de descarga ou de carga, ele chama tempo de transição, ok? Vou falar, tem muito aluno, eu sei que entra em contato comigo, que está vendo o curso, eu vejo, que vê as aulas de forma aleatória, né? Então vamos falar aqui. Chegou aqui, não está entendendo algumas coisas? Pelo menos essa parte que eu falei aqui agora está na aula 8A, tá? Que é o estudo da curva de polarização, que a gente viu aqui. Aí quando a gente aplica o edifício potencial, tá? E a corrente vai aumentando, né? Até exemplo da polografia do diretor rotatório. No pé da curva aqui tem a famosa ativação, onde o transporte de massa é importante. No meio da curva aqui, desculpa, vou falar desse tempo. No máximo da curva tem a corrente limite aqui, né? Isso aqui é a corrente limite. Nós temos o transporte de massa e na região intermediária o controle misto, certo? Que é o conferidor do número de Dunning-Kruger, que relaciona a constante cinética com o transporte de massa, tá? Então vejam lá, tá? Passou desse E' aqui, que é o potencial máximo, onde não tem essa ascensão exponencial aqui. Passou daqui, nós temos a reação paralela. No nosso caso, como uma bateria meio aquosa, que nós estamos considerando, produção de oxigênio de hidrogênio, ok? Ou se tiver um material que oxida do eletrodo, que não é fortemente estável, a oxidação do próprio eletrodo, às vezes, ok? Então, nós temos a reação paralela, certo? Então, aqui é a corrente limite, tá? Ok? E aqui é a corrente parasítica a partir do eletrodo, certo? Então, em termos de I versus Z, nós temos que ver a curva de polarização. Lembrando que em experimento de 3 eletrodos, a gente estuda o anodo e o cátodo separado, certo? E o outro jeito de olhar para esse mesmo problema é na cronopotenciometria, que é como a gente estuda a evolução do potencial versus o fator de referência em função do tempo, quando você aplica um degrau de corrente. Né? Então, corrente zero, você aplica 100 mA e vê como é que evolui esse transiente. Dá um transiente nessa forma, tá? Varia, a gente viu lá se é reversível, quase reversível, por aí vai, mas o que importa é que essa extensão aqui, essa variação monotônica aqui, porque a equação é um logaritmo, né? Os termos dos argumentos variam um pouco. Só quando varia muito o argumento é que explode, que a gente viu que é quando T tende a ser tal, para dar quase que uma singularidade, assim dizer, né?
divisão por zero que não existe, aí a função, a linha de zero da função tendência a zero vai explodir. Isso foi falado no curso, tá? Então nós temos um tempo de transição, que teoricamente seria fácil medir, mas na prática não é, vai ver, né? Como foi falado no curso. Mas esse tal aqui, certo? Então essa linha é o tal, que é a mesma coisa do tempo crítico, ok? A gente só para revisão, para o aluno que não viu as aulas, adiantando, só para instigar ela a ler, a gente viu que chega nesse ponto aqui, porque quando você aplica uma corrente constante, e a corrente constante que impõe um fluxo, e o fluxo impõe um gradiente constante. Então nós vamos ter que cada linha dessa aqui, ó, nós vamos ter que a concentração da superfície está aqui, ó, né? A superfície do eletrodo. Então, essas linhas são a evolução temporal da corrente constante. Né? A hora que ela chega aqui, ó, que essa dependência da concentração com a distância do eletrodo, ela atinge a origem 0 com 0, você exaure toda a espécie refrativa, sua bateria na superfície do eletrodo, para carga ou descarga. E aí você tem que o seu tempo aqui, ó, é o tal ou telinha, tá? Então a evolução temporal está aqui, aumentando nesse sentido, tá? Então lembra, experimento cronoperométrico, a gente impõe um gradiente que é delta C sobre delta X, que é constante, certo? Então vê a aula lá, tá? Posto isso, a gente tem que a eficiência da corrente, então, vai ser o KL vezes A, área do eletrodo, ZF, concentração linha, tá? Ok? Que eu vou falar daqui a pouco o que é. Tudo que é linha aqui tem potencial linha, a concentração linha, eficiência linha, tá? Tá atrelado, não vou explicar no gráfico aqui que fica mais didático, mas deixa eu falar a equação. Então nós temos esse termo aqui, tá? Dividido por IL, exponencial de menos que LA, T menos T', VR, certo? Aí a gente tem space time yield para um caso que não é esse aqui, ó, onde nós estamos com a corrente menor que a limite, que a eficiência da corrente é 99,9% ou 100%. Então vamos ter um caso em que ela é o quê? Uma variante. Então aqui, ó, isso, ó. A eficiência da corrente varia com o tempo. Por quê? Presta atenção, nós estamos aqui, nós temos uma solução aquosa que é aproximadamente 55 mol por litro de água. E você põe 2 molar na solução do metal, que vai ser consumido por passagem. Então, à medida que vai ser consumida, a corrente limite vai diminuindo. Só que o que acontece? A água mantém praticamente a 55 mol por litro. Então, vamos dizer assim, a atividade da água para a reação estava mantendo constante e elevadíssima, e a do metal está diminuindo. Então a eficiência da corrente vai só diminuindo com o tempo. Porque a reação parasítica que vem da atrás da água vai ficar com a força, vamos dizer, constante, enquanto que a de interesse vai diminuindo, porque a concentração dela está reduzindo. Então depende do estado da carga. Trazendo para o mundo das baterias, a eficiência da corrente durante a descarga, durante a carga, de uma bateria, RFB, ela é dependente do estado da carga. Se o estado da carga, à medida que vai chegando no estado da carga 100%, a eficiência da corrente para a reação de interesse pode ficar muito baixa e você está degradando o eletrodo se não souber fazer o experimento, ok? Vamos lá então. Então nós temos o Space Time Yield, que é o processamento em quilogramas por unidade de volume, unidade de tempo, vai ser a massa molar igual a outra. Só que agora é o seguinte, os outros termos, né? A eficiência depende do tempo. Fazendo simulação gráfica, dá isso aqui, ó. Nós temos o primeiro gráfico, concentração em função do tempo, tá? Nós temos uma parte linear, que seria essa continuidade aqui, que logo se desvia para uma curva. Enquanto essa parte for linear, nós temos a ativação cinética, aquela parte onde tem a corrente menor que o limite e a eficiência de 100%. Ou muito próximo disso, 99 para 99. Passou daqui, nós vamos ter a zona aqui, da corrente maior que a limite, né? Igual desse ponto aqui, maior que a limite. Deixa eu colocar aqui, maior que a limite. Que, né, varia com o tempo, a corrente limite, porque eu estou deixando claro que a corrente limite varia o tempo todo com o tempo, porque está tendo um processamento, né? E a eficiência da corrente é menor que 1. Então esse ponto aqui, que seria, que não é fácil de detectar na prática, só com simulação na prática, isso aqui é uma zona meio cinza, vamos dizer, nós teríamos então nesse ponto aqui, ó, um C', que tem a ver com T', que é o tempo que seria esse tempo aqui, ó, de máximo consumo de exaure tudo na superfície do eletrodo, tá? Ok? E lembrando que eu falei nas aulas passadas, na verdade a gente trabalha com uma zona de conforto aqui. A gente não deixa essa concentração cair mais do que 80% para não cair nessa zona meio cinza aqui que na simulação é bonita, mas que na prática é difícil de manter, que é a corrente muito próxima do limite, né? Bom, esse é o gráfico, tá? Ok? Eu posso linearizar, ver a forma linearizada dessa função aqui, tá? Ok? Então, bom, como é que seria então? É linha da concentração, só no tempo, mesmo tempo.
Aí a parte que é linear fica curva e a parte que tem a ver com a corrente, eficiência de corrente menor que 1, fica uma reta, certo? E um gráfico muito interessante é esse aqui, ó. Que como é que se dá então a eficiência da corrente em função do tempo, né? Ela é unitária, o tempo aqui, obviamente, isso aqui só é bonito de simulação, na prática não tem essa descontinuidade aqui, é uma curva, tá? Não é tão fácil de ver assim, mas assim, você vai até um ponto limite e daqui para frente você tem um decremento exponencial da eficiência da corrente. Então, no processo de pseudo-primeira ordem de conversão, quando você está no caso da corrente ser maior que a corrente limite, você também tem um decaimento também exponencial da eficiência da corrente. Tá? Essa que é a grande questão. Tá? Lembrando que as RFBs, para a gente garantir que opera muito próximo disso aqui, dessa região aqui, a gente, como eu falei lá no passado, a gente ajusta duas coisas, ou as duas, né? O estado da carga, não deixar ele cair menos de 20%, por exemplo, manter ele maior ou igual a 20% da RFB, lembrando que a RFB é bateria estacionária, usada para backup, né, de energia eólica, tá? Para manter o ajuste na rede em tempos que não tem vento, o vento está muito pouco, como eu falei da radiação solar, por aí vai, tá? Para fazer ajuste que a gente chama de ajuste de grid, né, na rede, tá? Então você não precisa de assumir que você pode fazer mais meio superdimensionado, vamos dizer, porque ela é estacionária, não é igual a um carro elétrico que a bateria tem que estar ali no limite, porque ela, por causa do peso dela, o volume dela, interfere em tudo, né? Ok? Ou a gente usar um tempo de descarga que é menor ou igual a 0,8 do tal, que é o tempo máximo para esgotar as peças atrativas. Então, tempo menor ou igual a 80% do tal, né? E concentração do SOC maior que 20 sempre. Esse é o critério que a gente chama de regra de ouro para as baterias funcionar bem, tá? Ok? Pra você não ficar sofrendo com reação parasítica de forma não preditiva, ok? Bom, tópico 7. Caso da pseudo-FB. Fala todo esse preâmbulo aqui de teoria, que eu enxuguei bastante, tá? Tradução essencial aqui dos artigos que eu li do livro, tá? Tem tantos dois conceitos. Agora vamos tentar dar um exemplo claro aqui. Caso da pseudo-FB, metal-ar, por exemplo, metal-metal, né? E análise temporal da conversão, ou seja, como é que vai processar a conversão do óxido RED em função do tempo? Como é que vai dar como é que fica a análise potencial, da eficiência e por aí vai. Tá? Ok? Para simplificar, eletrão dos planos e baterada e recirculação. É a premissa que eu faço aqui. Ah, professor, meu eletrodo nunca é plano, sei que não é. É que a teoria de eletroporose é altamente complicada. É mais fácil a gente colocar um parâmetro de ajuste aqui do que você colocar a teoria formal de eletrodos porosos, por exemplo, desenvolvida por Newman e Tobias. Tobias Newman, eu não lembro qual foi o primeiro autor, o segundo, de 1964, 64 ou 62, que eu já falei nesse curso aqui, que é o modelo macro-homogêneo. Então, tem coisa que também não, tem coisa que também na teoria, mas na prática não dá, tá? Okay? Tem simulação robusta, tem, mas na prática é mais fácil a gente usar uma constante aparente aqui, a área do eletrodo e alguns parâmetros, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, eu fiz análise de similaridade, até para o aluno ver como é que a gente faz isso. Eu peguei, por exemplo, o artigo de Vrag Stankovic, né, que está na Journal Applied Electrochemistry, volume 25, de 1995, página 565. Ele é um artigo para quê? Então, entre os autores era o quê? Fazer recuperação de íons cobre, tá? Recuperação de íons cobre em solução, em registro. Você deposita aí na forma de cobre zero, cobre metálico, descasca, você descama os eletrodos depois e tem aproveitamento do cobre. Isso se aplica para ouro, para vários tipos de metais, tá? A lógica, a física, a matemática é a mesma no nosso RFB, no processo de carga, onde você tem a eletroposição de metais, seja na bateria de metal-ar, seja na bateria metal-metal, tá? Ok? Lembra dos vários modelos que eu falei na aula passada, né? Então, peguei esse modelo e adaptei. Como é que eu fiz isso? Bom, vamos pensar aqui, né? Equação de carga. Eu tenho no processo de carga, eu tenho um metal oxidado, vai reduzir e formar um metal no estado zero, né? Polo negativo. Nós temos uma água no outro eletrodo que vai oxidar, formar oxigênio, liberar 4 prótons, 4 elétrons. Esse é o anodo, porque o anodo e tem a ver com positivo, se delta G formar o que quiser. Processo de carga. Está funcionando como eletrolisador sua bateria. Esse é uma confusão lá, dá para os alunos. Eu falei aluno iniciante, falei na aula passada a questão da polaridade, né? Cuidado com isso. E na descarga?
eu tenho o metal zero, para liberar o metal X+, com sua valência, X elétrons, e agora, como é descarga, o ΔG é negativo, é espontâneo, aí o polo negativo é o anodo, tá? Ok? Obviamente o outro é o cátodo, né? Certo? Então aqui o cátodo é negativo, aqui o cátodo é positivo, aqui o anodo é positivo, aqui o anodo é negativo. Cuidado com isso que faz uma bagunça na cabeça até de pesquisador mais experiente, tá? Que é acostumado só com eletronizador, só com bateria e vai para o outro. Eu mesmo me confundo com isso várias vezes, dessa questão de conversão. E aqui nós temos a redução do oxigênio. Oxigênio mais 4 prótons, mais 4 elétrons. Ou seja, na carga aqui, pode ser um eletrodo tridimensional qualquer, um eletrodo devolvedor de gás. Essa palavra não existe, tá? Gas evolving electrons, eletrodo desprendedor de gás. Mas presta atenção. Quem já leu o artigo de RFB sabe que aqui eu não posso dar qualquer material não, porque tem que ser um material que catalisa bem, tá? Ok. E um detalhe, enquanto na redução aqui, vários materiais de carbono dopados com alguns catalisadores de metais nobres são aceitáveis, aqui já não, porque o carbono degrada, forma CO2, isso oxida o próprio eletrodo. Então tem um que está na moda tentar desenvolver. Na moda não, desde a década de 70 pela NASA, os trabalhos que eu já li dos reports, é fazer o que chama de catalisador bifuncional. Um catalisador que trabalha com a reação de oxidação do oxigênio, RDO, desprendimento de oxigênio, e RRO, reação de redução do oxigênio, de forma que tem um tempo de vida útil grande. Não é fácil fazer isso, tem algumas receitas, mas não é fácil, tá? Okay? Uma outra descarga qualquer aqui que não tem gás envolvido, né? Então, isso aqui é um eletrodo que tem gás envolvido no processo aqui. Seria o metal zero, né? Oxidando, e um metal que eu chamei de N, qualquer uma letra N, que não é nitrogênio, tá? Quer dizer, um metal qualquer, tá? 2x mais elétron dando X. Ou seja, eu tenho um eletrodo que tem eletrodeposição e eu tenho um eletrodo que não tem eletrodeposição, porque os dois estados são solúveis. É o caso que eu falei na aula passada, apresentando de uma bateria que tem um ferro, por exemplo, ferro 2, ferro 3, acoplado a bateria de zinco, tá? Zinco 0, zinco 2+, certo? Então, dois exemplos de descarga. Como faz a modelagem? Módulo galvanostático, corrente constante, tá? É o que a gente mais usa, porque é o mais fácil de fazer modelagem, tá? Potencial constante, a coisa complica muito. Basta pegar o livro do Keith Scott, né? Electrochemical Reaction Engineering, e ver que a coisa complica bastante. E um detalhe, tá? Para quem é aluno que não tem experiência, na escala industrial não se trabalha com controle de potencial na maioria dos processos industriais. Tem alguns que sim, mas poucos, tá? A maioria com o quê? Controle de corrente constante, porque a eletrônica é muito simples, muito barata e é robusta, tá? Fazer controle de potencial em escala que eu estou falando de quiloampere por reator, às vezes é a coisa complicada, então não se usa muito isso não. Então escala aplicada é controle galvanostático, tá? Porque basta ler o livro do Fletcher Walsh e ver isso lá que eles discutem bastante. Vamos ver a variação temporal então da corrente limite sobre o tempo e a análise teórica da carga. Então estou focando aqui, ó, presta atenção, vou focar na carga. Ah, professor, eu estou interessado agora na descarga. Na descarga, primeira coisa que a gente viu na aula passada, que dificilmente, a não ser que você seja infeliz na escolha dos pares redox, você vai ter produção de gás na descarga. Então, na descarga, na maioria das vezes você é feliz, fez uma boa escolha, você vai ter uma descarga com 100% de eficiência na corrente, tá? Tem umas outras coisinhas, não é tão simples assim, mas é a lógica já, tá? Ok? Então, o maior problema de eficiência da corrente das baterias metal-metal, por exemplo, metal-ar, é na carga. Que você vai estar depositando metal, junto com ele vai vir, por exemplo, o desprendimento de hidrogênio, certo? Então vamos lá. Então nós temos essa equação aqui, ó. A equação prática seria trocar o sinal das equações. Então, se alguém quiser fazer análise contrária, tá? Tudo bem, tá? E analisar as inversões de convenção de polaridade, tá? Então, o Vrag e Stankovic propuseram esse parâmetro aqui, o alfa, que ele é a fração, né? Ele é a fração da corrente limite. O que é isso? É a corrente que eu apliquei num tempo qualquer dividido pela corrente limite, tá? Então ele é um valor entre 0 e 1, que a corrente máxima pode aplicar para a reação desejada é a corrente limite, né? Ok? Então eu chamo de alfa, né? Então a equação deu aqui, I, a corrente total é o alfa vezes a corrente limite no tempo igual a 0, certo? Que é o tempo máximo, né? Está adiantando um pouco aqui, ó. Você começa com, por exemplo, sei lá, dá um exemplo diluído, para ficar mais fácil, 100 milimolar. Vai sendo processado no reator de recirculação. Ah, cai 80 milimolar, 70 milimolar. Então a corrente limite ela vai ser sempre abaixando com a recirculação. Enquanto que a RDH
vai ficar aqui com a atividade bem alta, porque a água tem 55 partes por litro, aparentemente, né? Então, se vai continuar aqui, você vai diminuindo a eficiência do processo assim, aumentando gradativamente a da reação paralítica. Por isso que o processo é exponencial e não linear. Ok? É isso que é embutido, tá? Então, só para relembrar o aluno, então, alfa é maior que 0, menor ou igual a 1. Ele tem que ser maior que 0, que ele vai ver se não vai dar indeterminação nas equações, tá? U é a velocidade linear do fluido, a velocidade da solução, só para não ficar escrevendo coisa grande aqui, tá? Que é a vazão dividida para a área de seção transversal do canal distribuidor de fluido, tá? Do eletrodo. Se for eletrodo padrão, né? Que não tem só uma passagem única e retangular, é a área retangular aqui. Se for cilíndrico, é a área cilíndrica, tá? A vazão é ΔV sobre ΔT. E Cm aqui é a concentração do metal, tá? Ok? Então eu vou trocar essa anotação aqui, tá? Concentração do metal. Nós estamos falando de redução de metal, então não tem jeito de ser concentração de outra coisa, tá? Não é de oxigênio, não é de hidrogênio, é do metal. Análise de tempos curtos, tá? Tempos curtos é o seguinte, é quando eu polarizei, mas a corrente ainda está menor que a do limite, porque ela está aqui de forma que não pegou ainda a reação de desprendimento, ou seja, não cheguei nessa parte aqui, ó. Tempos curtos é aqui, não tem jeito de em tempos curtos eu chegar no TT', que é o tempo de transição, tá? Então eu estou na parte que consumiu um pouco na superfície do eletrodo ainda, tá? Então, tem ausência da RDH, tá? Com reação parasita competitiva. Não tem que o alfa é maior que 0 e menor ou igual a 1, tá? Igual a 1 não pode ser, vai ver, tá? Não pode ser igual a 0, senão não tem indeterminação nas equações. E a eficiência para a posição do metal vai ser 100%, tá? Ou muito próximo disso, 99,99%. Tempos longos, aí sim, eu estou aqui, ó, chegando perto dessa zona que eu chamei de nebulosa aqui, ou cinza, onde começa a ter a competição entre a reação paralela que vem da degradação do eletrodo, tá? Ok? Aí eu tenho então que a corrente total vai ser a corrente em função do tempo, né? Que vai ser igual à corrente limite, mas que é a da espécie de interesse, essa limite aqui é da FB de interesse, da reação da FB durante a carga. E a RDH é a reação parasítica de não interesse que desperdiça energia, né? Embora mesmo que a gente está falando de energia solar, energia eólica, que é energia renovável, mas está desperdiçando energia, né? Ok? Isso aqui num carro elétrico seria inaceitável. Mas para nós que estamos falando de bateria estacionária, a gente tem mais essa flexibilidade. Ainda a bateria pode ser grande e volumosa, a gente durante a carga a gente aceita até fazer um nivelamento de energia da rede para um processo para manter a proteção catódica e uma eficiência faradaica não tão muito próxima de 100%. Tá? Isso é aceitável dependendo do dimensionamento, do reator, entra detalhes de custo, né? Então, essa é a equação 3, tá? Então vamos lembrar, na medida que vai aumentando a passagem num processo de circulação, a corrente limite de interesse da bateria vai diminuindo, enquanto que aquela corrente representando a formação de gás fica praticamente assim, constante. Então, por isso que a razão entre as duas da eficiência diminui. Esse do ponto de vista da curva de polarização, I versus E, do ponto de vista da curva, como eu já adiantei aqui atrás, da curva de E versus T, que seria, eu estou pondo outro de referência aqui, e como eu estou de referência aqui também, como eu estou focando só no processo de eletroposição, eu estou focando só nos compartimentos do eletrodo. Tá? Eu estou assumindo aqui agora que eu coloquei aqui, por exemplo, no lado do metal, eu tenho aqui, será um eletrodo de referência aqui, tá? Ok? Ou bem na entrada dele, tá? Eu estou fazendo um experimento de 3 eletrodos, tá? Ok? Então não estou medindo o I, que é o potencial de célula, ou de reator, ou de bateria. Eu estou medindo o E, que é o potencial medido versus eletrodo de referência. Certo? Então eu tenho uma ascensão rápida, a região monotônica, por causa desse logaritmo, a dependência. Aí eu tenho o tempo de transição aqui, que já pega logo a reação da frente, que é a reação do gás. A gente viu na aula com a potentiometria que isso aqui não é tão fácil de ser visto, tá? Mas isso que acontece, tá? Faltou reagente, esgotou aqui o que está na frente, ele vai dar um salto. Esse salto não é um delta de Dirac, não é um degrau, porque você não tem assim, de repente eu não tenho nada, agora eu tenho tudo. Você vai começar a oxidar o hidrogênio um pouco antes de consumir tudo do metal, porque já começa a reação uma brigar com a outra, entre aspas, né? Entendeu? Então é uma curva, não é uma descontinuidade, ok? Então você tem RDH quando o tempo de eletrólise é maior que o tal, certo? Estou sendo exaustivo repetindo isso, porque essa aula aqui de potentiometria é uma aula difícil, tá? E alunos às vezes tendem a pular ela, tá? Então vamos mostrar a importância dela. Então como é que o balanço material e a corrente menor que I máximo, que é a corrente limite, né? Lembrando que
como eu estou trabalhando com controle para o transporte de massa, as equações da cronopotenciometria, desculpa, não aparece tempo nela. Desculpa, tempo não, potencial, tá? Ok? Então o que acontece? Se é E ou se é U, por enquanto vai ser irrelevante, tá? Ok? Daqui um pouco eu vou falar do U, tá? Então não vai aparecer potencial aqui, porque você preocupa com potencial que corresponde à corrente máxima. Tudo bem. Então esse potencial não vai aparecer nas equações, por incrível que pareça. É só ver as aulas de cronopotenciometria, tá? Então, o balão vai ficar o seguinte: a concentração da espécie que entra no reator menos a que sai, ou seja, a taxa de conversão, né, vai ser o alfa, a corrente limite no tempo zero. Então, tinha de 100 micromolar de metal, por exemplo. No caso dele era a recuperação de cobre. No nosso caso, era 4 molar do metal dissolvido, 3 molar do metal dissolvido. Tudo bem. E aí depois eu tenho, para fazer jus à lei de Faraday, normalizar para o ZF e para fazer jus à eletrodinâmica, desculpa, a dinâmica do fluido, a vazão aqui, tá? Substituindo 2 em 4, eu tenho então que a concentração de inlet na entrada do reator vai ser igual a de inlet em tempo zero, né? Que é a máxima possível, antes de aplicar a corrente elétrica no dispositivo, polarizar ele, 1 menos alfa T gama TR. Esses autores, já que eu aproveitei o raciocínio deles, adaptei para bateria redonda, mas o raciocínio é todo deles, né? Só fiz adaptação. Essa equação é para T menor que T', e agora no nosso caso, além de tudo, eu estou assumindo que o volume do reservatório é muito maior que o volume do reator, então nós vamos ter que, na verdade, o volume total vai ser o volume do próprio reservatório, tá? Eles definiram gama como sendo 1 menos exponencial de KLA-L, U. Presta atenção, esse A aqui, né, que em muitos livros de engenharia química, né, eles até fazem isso, KL vezes A, eles chamam de um outro parâmetro, eles chamam de KLA, para juntar tudo, que isso ocorre muito em engenharia química, tá? Ok? Esse A, ele chama área específica do eletrodo, só que é uma área específica estranha, porque não tem unidade de área, vai ter unidade inverso de área. Então presta atenção, ela é definida como sendo a área do eletrodo, tá? Dividido pelo volume do canal que o fluido está escoando em contato com o eletrodo. Então, como é área com volume, vai dar centímetro menos 1, metro menos 1, por aí vai. Então, o inverso de comprimento, mas chama área específica. Então, muito cuidado com essas coisas que são chatas, né, em mecânica de fluido, engenharia química, essa parte toda, tá? É área, eles chamam área específica, mas não tem unidade de área. Eu, como químico, trocaria esse nome, né? Tá? Eu trabalho com engenharia química também, mas trocaria esse nome, chamaria de outra coisa, né? Porque L é o comprimento do eletrodo, tá? E tal vai ser aproximadamente porque vai ser o reservatório mais o reator, vai ser o próprio reservatório. Então, precisa aproximadamente, você pode lembrar, nós estamos focando no reservatório quando se fala em termos de retenção hidráulica, tá? E que é ΔV vezes ΔT. Fazendo isso, a gente tem que a concentração no inlet, no tempo igual a T', ou seja, o tempo de transição, nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, como você queira ver nos diferentes gráficos, né? Eu fiz toda essa parte do Pledger para chegar, além de explicar o que é o Space-Time Yield, né? Para explicar essa questão do tempo de transição, nós vamos para chegar até aqui, tá? Então nós temos o seguinte, usando a notação, o conceito do Bragg aqui. O que o Bragg mais fez de importante? Foi incluir esse parâmetro aqui, ó. Tá? Okay? A gente vai ver que depois você converte ele em tempo de concentração. Então, o que acontece? Velocidade linear do fluido, né? A gente já definiu ali atrás, tá? Ok? Então, nós temos que a concentração do inlet, no tempo de transição, é o alfa, vezes a concentração do elétron no tempo zero. Feito isso, agora eu tenho uma expressão do tempo de transição, que nenhuma técnica, desculpa, que nenhum outro autor tinha dado ainda, até que eu saiba, eles foram o primeiro a fazer isso. Então, eles fizeram isso aqui, ó. O que é o tempo de transição num processo no modo galvanostático, de recuperação de metal, que no nosso caso, que eu fiz, que é o carregamento da bateria. Estrelinha, que é a mesma coisa que o tal. Desculpa, tá? Fazendo aqui a analogia, não vai ser que ele usa tal do outro lado, mas o que seria estrelinha que ele chama aqui? Porque varia com o tempo qualquer, tá? No caso, é o tal 1 menos alfa dividido por alfa vezes gama. Onde nós estamos aqui? Nós temos o gama, que é toda essa expressão aqui, tá? O que eu chamo de expressão 6 aqui, tá? Essa aqui é a definição dos superparâmetros, tá? A expressão 6 é a expressão por gama, tá? Ok? É que eu não coube aqui direito, tá? Certo? Porque eu estou explicando quais são os parâmetros da expressão 6, tá? Ok? Então, o que acontece? Presta atenção. Então, ó, se T é muito maior que tal linha, ou seja, eu estou num tempo muito maior que o tempo
esse tempo aqui de transição, onde vai do controle de eficiência 100% para menor que 100%, a gente tem o seguinte, a ocorrência da RDH e a eficiência PRFB, que é o que interessa para nós, vai ser o que? Menor que 100%. Então, estou usando energia eólica, energia solar, desperdiçando um pouco dela, não para o carregamento do dispositivo, mas para produzir uma reação parasítica, certo? E aí eu tenho essa expressão aqui, concentração do inlet é alfa vezes concentração de inlet máxima, que é no tempo zero, exponencial de menos T vezes gama sobre tal, mais 1 menos alfa sobre alfa. Ok? Bom, lembra que eu falei então, tá? Não vamos confundir assim. Nesse tal aqui, que tem unidade de segundo, é o tempo de transição, tá? O que eu quis dizer, que a aluno não entende, a gente pode até pôr estrelinha aqui para confundir, é que esse tal que aparece aqui, ó, é o tempo de retenção hidráulica, tá? Ok? Então vamos colocar essa estrelinha aqui que ajuda, tá? Não pode confundir, tá? Ok? Então o telinha aqui é que na teoria original da cronopotenciometria faz o papel do tal, tá? Tempo de transição. Isso aqui não é tempo de transição. O tal aqui é o tempo de retenção hidráulica, tá? Então vamos pôr estrelinha aqui para ajudar o aluno iniciante para confundir isso, tá? Ok? Vou pôr aqui, tá? Ok? Pronto, né? Então acabou. Bom, então nós temos então o tempo, o gama, que tem a ver com a taxa de conversão do reator ou do eletrolisador, dividido pelo tempo de retenção hidráulica, 1 menos a fração da corrente, que foi definida pelo Vrag, né? Stankovic, né? E nós temos essa expressão então para tempo maior que a telinha de duas formas, ou em termos dos parâmetros que eles próprios definiram, que eu trabalho em termos de razão corrente no pontual, corrente limite, ou em termos de concentração, que no caso das RFBs costuma ser o mais recomendável, porque você pode, por alguma técnica analítica, espectrofotometria, outra qualquer, retirar amostras na saída do reator e descobrir qual é a concentração da espécie quando entra e quando sai, e fazer uma curva de como é que a concentração está variando com o tempo, calcular aí como é que varia o estado da carga com o tempo, SOC, State of Charge, né? E o SOD, State of Discharge. Então essa aqui eu acho mais aplicável no caso da nossa bateria, né? Lembrando que não pode, eu até adiantei, né? Por que a gente não pode considerar o alfa igual a zero? Seria um caso trivial. Porque ele é trivial matematicamente da prova. Se for igual a zero, existe divisão por zero. Então em cinética aqui a gente sabe, né? Igual as equações de ordem. Dá uma expressão grande dividido por n menos 1. Essa equação vale para qualquer caso, mesmo que a ordem é igual a 1, porque 1 menos 1 vai dar 0. Então, aquela coisa de cinética de reator, né? Então, presta atenção. A eficiência da corrente, que interessa para nós na bateria, né? Para estudo fundamental, para otimizar um protótipo bancário e fazer uma bateria grande, é 1 menos a concentração temporal na entrada do reator, que eu estou mostrando, dividido pela concentração no tempo zero. A gente começa a fazer os experimentos, você pode pegar do próprio observatório. Dividido por 1 menos alfa sobre alfa Ln, tá? Do inlet. Ok? Então, esse Ln aqui, que é a cinética de conversão, né? Vai ser, fica implícito, que é como a Ln de primeira ordem, a concentração flutuante, em função do tempo, dividido para a inicial. Certo? E dá para aplicar. Vários artigos usam essas equações e, infelizmente, não citam o trabalho do Vrag, tá? Então é importante citar, tá? Ok? Inclusive, na integração de poluentes, tá? Quando eu vou falar o nome de autores aqui famosos, para não pegar mal, mas tem vários no exterior, tá? Que desenvolveram teorias famosas usando esse parâmetro aqui, adaptou algumas coisas de DQO, transformou isso aqui para degradação de poluente, e nunca citou esse cara aqui, tá? Até onde eu sei. Então, infelizmente essas coisas, as pessoas que não dão mérito aqui não deveriam, eu gosto de dar mérito. Fica implícito aqui, adaptando para a nossa RFB, o seguinte, essa teoria que eles fizeram para recuperação de metal, no caso da carga da RFB, que a concentração do metal no inlet é a própria concentração do reservatório. Porque se você está pegando 2, 3, 10 ml de bancada, o volume interno do reator 10 ml, teve processamento ali no fluxo razoável. Você está jogando um reservatório de 2, 5 litros, a hora que ele joga ali dentro, ele tem praticamente, por exemplo, prático instantâneo, a própria concentração do reservatório, que vai ser um valor finito, tipo assim, o incremento ali é quase que infinitesimal, vamos dizer, ok? Dentro do reservatório, você vai mostrar no próprio reservatório, que é muito mais fácil, tá? Ok? No nosso caso, tá? Não no caso deles aqui, tá? No nosso caso, tá? Então, feito isso, agora nós vamos entrar para a equação, aí tem potencial elétrico. Qual que é isso? Baseado naquela equação que eu falei das aulas passadas, onde que
O potencial de uma bateria qualquer é o potencial de equilíbrio ou de OCV, mais ou menos somatório dos seus potenciais de ativação, dentro do parênteses, mais a queda de cada ômega, o IR ômega, certo? Para cada bateria você destrincha o que são esses termos particulares. Para todas as baterias tem esses termos. Não pode ser maior que o outro, melhor, mas estão sempre ali, né? Então, para essa bateria aqui, né, a gente pode fazer o seguinte, de forma bem compacta, tá? O potencial em função do tempo, tá? Ok? Agora sim, uma curva dessa daqui, ó. Só que em vez de ser E, seria o U, seria a diferença de potencial da bateria em função do tempo, tá? Ok? Durante a carga, tá? Ok? Seria o quê? Por que eu sei durante a carga? Olha aqui, ó. Tá vendo que é positivo? É o potencial do circuito aberto mais alguma coisa. Vocês devem lembrar que a bateria, ela descarrega sempre um pouco abaixo do potencial de equilíbrio e carrega um pouco acima, se ela for muito boa. Se ela for ruim, ela descarrega muito abaixo e carrega muito acima, tá? Ok? Você vai ter várias etapas de dissipativa quando será vencida. A gente já viu isso nas aulas passadas. Talvez se você ver, mas o que está aqui dentro? O parâmetro de Tafel. Lembra da lei de Tafel? A lei de Tafel é o seguinte: o potencial de um eletrodo ele é parâmetro A mais B ln de I. Vide as aulas que eu já comentei aqui, tá? Ok? Desculpa, que eu vou comentar aqui, ó. Ver aula 6A, tá? Que é sobre a lei de Tafel, equação de Euclides, levar o Mendeluz e por aí vai, tá? Quem perdeu a aula. O que aceita nós temos então um parâmetro, a corrente aqui é a total, tá? Sempre a total, tá? Aqui é o A para o sistema anódico, é o coeficiente de Tafel A e B linear e angular, tá? Daqui a gente viu que daqui sai a corrente de troca, aqui sai o coeficiente de Tafel, que é o coeficiente angular. Para o processo anódico, qual é o processo anódico aqui? Se eu estou reduzindo o metal e eu tenho um processo anódico parasítico, esse processo anódico parasítico aqui, ele é a reação de experimento de oxigênio, certo? Então, se eu estou tendo perda de eficiência, no caso aqui, do anodo, tá? Ok? Certo? Então, eu estou assumindo que eu tenho um processo parasítico aqui. Ah, mas é outra reação. Tudo bem, é um processo anódico. Eu quero dizer o seguinte, ó. Esse aqui é um sistema de dois eletrodos, tá? Um dispositivo real. Eu tenho um anodo e tenho um cátodo, tá? Nesse sentido aqui que eu estou falando de eletroposição, que seria a parte de carregamento da bateria, eu tenho essa contribuição aqui do anodo, tá? E minha bateria, como é eletroposição, eu até fiz a analogia com a recuperação de metal, tá? O cátodo está embutido aqui nessa parte aqui, ó, quando eu aplicei da teoria de Bragg-Stankovic, que é o alfa, que é essa fração aqui, né? E total sobre I, certo? A corrente limite, que flutua durante o tempo. Esse E aqui é a espessura do separador. Pode ser o Neifeld, alguns micrômetros, 200 e poucos micrômetros. Pode ser uma membrana porosa de 1, 2 milímetros, meio milímetro, tá? Dividido pela condutividade dessa membrana ou desse separador. O experimento dá para fazer, tá? Ok? Ou pode juntar isso aqui tudo no dado experimento e considerar essa condição uma constante do experimento, tá? Uma constante aqui qualquer. Você descobre quanto que é ela depois para medida, tá? De parâmetros geométricos e medida condutométrica, tá? Por exemplo, você pega um papel molhado de 1 milímetro, sei lá que você usa, fala um papel de germinação qualquer, embebeda ele com o seu eletrólito lá, prensa contra dois coletores inertes, por exemplo, grafite, né? Faz uma impedância lá, em 100 kHz, registra o espectro, extrapola, você sabara a secção transversal, não produz eletrônicos, você tem 100 kHz, e dá para estimar bastante esses parâmetros aqui. Você sabe a espessura do material, você base a seção transversal, você calcula a condutividade pela lei geométrica na luz da lei de Ohm, tá? Ok? Já falamos isso em aulas passadas. Temos o termo aqui mais RTZF ln de menos alfa, que tem a ver com a parte católica, né? Ok? Mais a queda ômica no separador, que vem daqui também. Você descobre a resistência desse separador, sei lá, resistência que a gente chama de efetiva, resistência intrínseca, né? Por exemplo, 0,2 ohm vezes centímetro quadrado, né? Ok? Você determina, você sabe daqui os parâmetros, você calcula a queda ômica no separador, certo? Então, aqui está a parte do separador que em baterias de tudo redor, o tal do separador é muito importante. O que acontece? Se os eletrodos ficarem um pouco, como a lei de Ohm, resistência proporcional à resistividade ao comprimento ou a distância dos eletrodos e a área de secção transversal, então dependendo da distância dos eletrodos, aqui se torna problemático, tá? Então é importante o aluno saber disso. Então essa seria a equação para a evolução temporal
para um caso onde você não tem eficiência de 100%, você tem perdas energéticas, tá? Ok? Então, compare essa equação com a equação de Schaeffer, que a gente já discutiu nas aulas passadas, né? Ela é a equação que você está assumindo 100% de eficiência, tá? Então, ela funciona muito bem para a descarga da maioria das baterias em que a gente sabe que a eficiência da corrente não está envolvendo gás. Por quê? Porque nós colocamos os tubinhos aqui invertidos, né? Na dimensão adequada, diâmetro de altura, como eu falei na aula passada, e não formou nenhum gás. A gente sabe que na aula da descarga não tem formação de gás. E meu eletrodo não foi consumido, então não tem degradação do eletrodo, certo? Então você sabe que a eficiência é 100%. Agora, na carga, não, apareceu gás ali num dos eletródos, eu já sei, então essa equação que você usa, aparece na carga, entendeu? Então você não vai usar a equação de Schaeffer de forma fácil na carga, você vai usar na descarga do dispositivo. Mesma coisa para a equação de Bockris e Zelenivasa que eu discuti, né? Ok? Então essa equação é para carga, é redundante, né? Que eu estou falando de carga, mas é para carga, tá? Schaeffer de descarga, certo? Eficiência 100%. Aqui eu estou falando que a eficiência é menor que 100%, tá? Então não é tão simples como os livros didáticos que eu falei, como é o livro de Fuller-Hart, às vezes mostram, tá? Ok? A carga é a coisa mais complicada. Então, se você quer dimensionar o seu dispositivo legalzão, você tem que quantificar as perdas nas descargas e as perdas também na carga com reação paralítica, tá? Ok? Lembrando um detalhe para os alunos que estão assistindo essa aula puladas passadas, os parâmetros cinético-hereditário, que está na lei, está na aula 6A, né? Eles têm que ser estudados, experimento de 3 eletrodos, para o anodo e para o cátodo. Você monitora primeiro o cátodo, depois no anodo, porque você vai ter que descobrir quais são os parâmetros, né? Não dá para fazer parâmetro de Tafel para sistema de 2 eletrodos, a menos que você tenha certeza que é um sistema, que uma das reações é muito bem estudada, que ela vai ter uma resistência de transferência de carga, sei lá, 1000 vezes maior que a outra, e que se você ou menor, desculpa, que a outra, e você vai poder somar as duas e considerar um caso limite com toda a resposta que está tendo resistências ali de ativação como sendo do reator do caso de interesse. Se não for esse caso limite, que é muito difícil ser alcançado na prática para protótipo bancada real, a coisa complica. Então tem que fazer experimento de 3 eletrodos no anodo, no cátodo, na carga, na descarga, e estudar bem o sistema, ok? Estudou bem as cinéticas individuais, e você estuda a cinética global. O que o pessoal faz muito em impedância é o seguinte, o cara faz, por exemplo, experimento de impedância no anodo, sei lá, vou fazer um caso trivial simples assim, dá isso aqui, ó. Tá? E faz do cátodo, sei lá, dá isso aqui, ó. Parece, só que esse aqui tá, sei lá, 1 ohm, né? E esse aqui tá, sei lá, em 500 ohm. Então você sabe que a impedância total que domina está sendo esse eletrodo. Então esse eletrodo aqui, você pode falar que o comportamento global da célula devido a esse eletrodo aqui. Esse aqui você pode, por automático, excluir da modelagem, porque a contribuição dele frente a isso vai ser desprezível. Tem que analisar a coisa de forma mais sistemática, usar uma voltametria cíclica também, cronometria, mas é mais ou menos essa lógica, tá? Porque 2 resistores em série, o maior que domina. Okay? E resistência completa do anodo, quando o cátodo está em série, ok? Então isso aí. Então a gente termina aqui agora essa parte de RFB, tá? Parte introdutória, dando esses exemplos de adaptação da modelagem bem conhecida para um caso que é 2 casos de bastante interesse, é bateria metal-ar, metal-metal.